Dalben. Mari Rugnei. Ai, mana. Toda vez é assim. Eu começo a gravar, eu já nem sei quem sou mais. E bora pra mais um. Só bora que hoje não tem tempo nem pra pensar direito se vai fazer. Hoje a gente vai na força da coragem. Nem todo dia é o nosso melhor dia. Mas hoje a gente vai gravar, mesmo não sendo nosso melhor dia. Pelo menos o meu, né? Ai, mana, também não... já tive alguns melhores. Mas é isso. Simbora. Bora lá com o nosso poemita de hoje, nosso poema. A culpa de... já vou lendo já. Vou lá. Respira, vai. A culpa de gozar, a culpa de amar, a culpa de viver, a culpa de voar, a culpa de comer, a culpa de criar, a culpa de responder, a culpa de se calar, a culpa de se divertir, a culpa de trabalhar, a culpa de ser feliz, a culpa de chorar. A culpa, culpa, culpa. A culpa foi minha, foi sua, foi nossa. Mas olho para o céu e de dentro só tem uma coisa que eu busco. Eu quero mesmo me inocentar. Uou. Poeminha aí de quem se culpa muito. De Mariana Rugnei. Ai, gente, esse poema foi a Mari que escreveu. E esse é o nosso podcast, Café Sem Açúcar. Nesse podcast a gente fala de uma forma mais confortável sobre assuntos que nem sempre são confortáveis, exatamente como é tomar café preto, né? Sem açúcar. Posso que nenhum de nós sempre amou o café sem açúcar. Mas com o tempo a gente acostuma, né? A gente aprende a apreciar. A gente fala nesse podcast sobre assuntos do nosso mundo cotidiano, de uma forma um pouquinho crítica, um pouquinho espiritualizada, como somos. Quem leu o poema para vocês foi a Mari Rugnei e eu sou a Mila Dalben. Hoje, como vocês já perceberam, nós vamos falar sobre culpa. Nossa, mano, tomei 2 cafés. Tô muito E quem é a culpada de tomar 2 cafés? 9 horas da noite. Oh, Deus. Socorro, depois não dorme. Ontem eu tava meditando, eu fiz um rapé e eu fiquei refletindo sobre as pessoas que sempre estão dando feedback do nosso podcast, porque a gente tava meio que sem tema. Às vezes a gente tem muito tema, mas nem sabe qual falar, né, Mila? Aí Acho que a gente não sabe às vezes nem como organizar tantas coisas. E daí me veio esse pensamento, assim, eu perguntei para a espiritualidade, o que essas pessoas estão precisando ouvir nesse momento? E aí veio sobre a culpa. E hoje mesmo, uma amiga minha no telefone falou sobre a culpa e aí eu comentei com a Mila, assim, e aí a Mila despejou muitas ideias, né, Mila? Porque, pelo visto, a dona Mila também tem a tal da culpa com ela. Capricorniana. Eu acho que Capricorniano vive a culpa. Eu acredito que os outros signos também, porque na verdade a culpa deve ser geral. Mas quem nunca, né? Quem nunca sentou no sofá e se sentiu culpado de estar sentado no sofá? Se você é mãe, então nós não vamos nem começar, assim, nós vamos deixar para falar sobre culpa materna mais pro final. Mas socorro Deus, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, dizem. Exatamente. E uma coisa é que, na verdade, eu tive. Já faz uns dias pra cá, desse ano, eu tive. Foi um ano bem de caverna pra mim esse ano. De entrar meio que pra toca e dentro da escuridão. Você já teve essa. Uhum. A noite escura da alma que as pessoas falam, né? Sim, sim. E foi um Eu ano tive muito. 2 vezes. Ai, mano, eu não tô querendo mais. Agora só luz. Amiga. Mas eu adoro, depois que você sai, é bem gostoso. Foi um ano de depressão,
que eu senti alguns picos, assim, de depressão e de escuridão na minha vida, que foi surreal. E aí, tipo, quando você tá na caverna, você tá na escuridão, vem muita culpa, porque é como se você olhasse pra você e visse, assim, as suas sombras, né? Uhum. É E, exatamente isso. e aí eu tava vendo as sombras e a primeira sensação é que dá é a culpa, né? Primeiro, eu cresci numa família muito religiosa, então é muito natural eu sentir aquela coisa de culpa de Deus, tipo, eu pequei, aquela coisa do pecado. Como se algum ser superior fosse me punir. E aí, hoje eu não sou mais religiosa, mas eu ainda carrego um pouco. Até assim, ai, o que que meus guias vão pensar de mim? É sempre como se eu estivesse decepcionando alguém. Então, esse ano foi muito assim, culpa, 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 culpa. Mas aí que eu entendi, eu comecei a ler e tal, e me veio o conhecimento do Carl Jung, que ele falou muito das sombras, que ele falou que é a melhor experiência que a gente vai ter. É quando a gente olha as nossas merdas. Ele não fala isso com essas palavras, né? Mas, tipo assim, só que a gente fica paralisado pela culpa, mas ao mesmo tempo é tão massa quando você recebe aquele balde de água fria que você vê tudo de errado que tá tendo dentro de você, né? Tipo assim, Uhum. é muito. Ó, o Ben te chamando. Sim. É tipo, mano, eu tô viajando, né? Que esses 2 cafés mexeu comigo. Para variar, para variar, você tá viajando. Acho que eu falei muito. Me corta aí, fala aí. Ah, não vou cortar não, na verdade eu vou pegar o embalo do que você falou. Você sabe que uma das minhas primeiras cerimônias, uma das primeiras vezes que eu consagrei a ayahuasca, eh, uma das primeiras experiências que eu tive dentro da minha consagração da minha primeira consagração de ayahuasca, foi, eu ter acesso a uma infinidade de coisas erradas que eu tinha feito e que eu vinha fazendo na vida. Que E essas delícia. coisas elas não foi delícia não, foi bem assustador. E essas coisas elas eram apontadas para mim, através de outros seres, e com a intenção de me assustar. E eu lembro de respirar fundo, olhar para aquilo que estava acontecendo e falar assim: "Meu Deus, obrigado por estar me falando tudo isso, porque agora que eu sei todas essas coisas, eu posso, trabalhar elas, né, eu posso trabalhar essas coisas dentro de mim". E foi eu ter falado isso que toda a cena que eu estava vivenciando ali, ela transformou, ela mudou, ela alterou quase que instantaneamente. E eu já mudei o padrão vibratório que eu estava e realmente foram coisas que na minha vida particular depois eu trabalhei elas e, enfim, joguei a culpa para trás, assim. Não, na verdade nem me sinto culpada mais hoje por aquilo tudo. Foi passado para mim como uma forma de tentar me culpar. Só que muito mais para tentar me mostrar, sobre me tornar consciente daquelas coisas. E eu consegui, trabalho nelas conscientemente, sempre. Você tá aí ainda? Estou. Ficou tão silenciosa aí, ficou tão quietinha. Não, é porque esse assunto é tão gostoso que ainda dá vontade de chorar. Não, igual aquela vez que eu falei, né, Mila? Acho que o podcast de hoje não é café sem açúcar, é vodka pura. Que tá mais amargo, que tá mais difícil que café. Então, esse ano eu entrei bem nessa parada, assim, da sombra, sombra, sombra. Foi bem legal, porque eu v- comecei a ver uns comportamentos meus, porque eu sempre acho que eu sou muito maravilhosa. Eu, Queria eu achar que eu eu sou sou uma maravilhosa. Beyoncé. Eu saí do ano Renaissance da Beyoncé, que foi o álbum mais autoestima maravilhosa. Que eu tava nessa autoestima, ai, que tudo de bom, malhando, acordando às 5 da manhã pra ir na academia. Tipo assim, vencendo. Ai, como é bom vencer, todos os dias lindo, gratidão. E cair assim no outro buraco negro, assim, da sombra no ano, sabe? E aí foi muito legal, porque eu vi um comportamento meu, mano, foi surreal. Sabe quando você faz uma coisa, aí eu meditei, cara, eu vi, eu tive uma, tipo, uma visão, mas real mesmo, eu voltando lá com 7 anos de idade e eu tendo o mesmo comportamento.
Daí sabe quando você se toca, tipo, meu Deus, eu faço isso desde criança? Como ninguém me avisou? Que Tipo assim, um doideira. padrão de comportamento. Uhum. E aí eu me senti muita culpa. Eu não sabia o que fazer, porque eu tava muito mal, assim, tipo, até num estado bem paranoico mesmo. E eu lembro até que eu fui no Retiro das Mulheres, sabe? O seu, Uhum. da Mila Dalben. Uhum. Recomendo. E eu não quis fazer a ayahuasca, eu achei que eu não estava preparada, porque eu estava tão na culpa que eu só ia ver merda, assim, sabe? Se eu tivesse feito uma cerimônia. Mas lá naquele retiro, uma amiga minha, a Gina, de novo, a Gina, falou uma coisa, porque eu falei sobre esse ciclo da culpa, que eu estava enxergando umas sombras muito loucas dentro de mim. Tipo assim, aí ela falou, mas agora você tem que entrar no acolhimento, mano. Ela falou pra mim. E eu falei, é verdade, né? Porque o que eu faço depois que eu descubro que eu sou uma merda? O que eu faço depois que eu caio em si? Tipo, ok, fiz merda. E agora? Olha essa merda que eu tô fazendo durante tanto tempo da minha vida. E aí eu saí da culpa e entrei no acolhimento. Ainda não saí, estou me acolhendo até hoje. Tô brincando. Mas é isso, entendeu? Foi bem legal. Agora fala, mano, que eu tô bem agitada com esse café. Eu tô falando. Eu tomei 2 expresso, meu Deus. Primeiro de tudo que eu quero esclarecer aqui é, a Mari fez a escolha nesse retiro aí de não tomar ayahuasca porque ela estava vivendo as sombras dela, isso é uma crença limitante da Mari, tá? Vou deixar bem claro para vocês que estão ouvindo. Às vezes a gente vai para uma consagração de ayahuasca justamente porque estamos vivendo coisas muito difíceis e a gente quer ajuda para sair delas. A Mari, por questões dela, escolheu não fazer nesse momento, tá? Mas não tomem isso Aliás, como mano, ao contrário, não é que eu nem escolhi não fazer, eu tomei e não deu nada, eu não senti nada. foi. Parece que não foi um Pronto. momento que eu não tava nem Mas é porque relaxada. mas não ponham isso, não comprem essa crença para vocês, tá bom? Só para deixar claro isso. É, não, eu não É, tô vendendo essa crença. Deixa ela comigo. Tô brincando. socorro, Mas fala, Deus. mano, eu amo te ouvir, sua sabedoria. Calma, eu vou falar. Você estava falando muito sobre essa questão de como você estava vivendo essa parte da sombra e como você não conseguia fazer muitas coisas, né? Uhum. Eu não sei se vocês já ouviram falar, existe um negócio chamado escala de Hautskin. Hautskin, eu não sei pronunciar o nome. Heineken, entendi. Haw- Hawkins, eu acho. Escala de Hawkins. Na verdade, se vocês jogarem na internet aí, vocês podem procurar como tabela das emoções. Vocês vão ver. É um funil, onde a parte mais inferior ele tem cor ali vermelha e a parte mais superior, assim, do topo do funil, é mais cores na purple, né? Mais roxas, né? E aí ele coloca, assim, no fundo do funil, assim, a parte mais baixa, menos expandida, os sentimentos por ordem de vibração, né? Dos sentimentos que vibram mais baixo para mais alto. E a culpa, ela é o segundo sentimento de mais baixa vibração. São somente 30 Hz. Uma Nossa. coisa vibrando em 30, algo vibrando em 30 Hz não mexe praticamente. Só perde para vergonha. A culpa só perde para vergonha. É um dos sentimentos de mais baixa vibração. Inclusive, eu já vivenciei o processo de algumas pessoas próximas a mim pensarem em suicídio por conta de culpa. Oh, com certeza. Então, assim, a culpa ela realmente tem uma frequência, uma vibração muito que nos afasta muito da, 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 da consciência expandida, né? Da saúde, da iluminação. E eu não estou falando isso para gerar a culpa da culpa. Uhum. Eu estou falando isso apenas para a gente ter consciência de que a culpa nos coloca nesse estado assim de baixa vibração e a gente não conseguir se mexer.
E aí entra o que você falou, como é que a gente sai da culpa? Acolhimento. Acolhimento e mudança de crença, que Uhum. nem a gente estava conversando. Eu, Camila, sou capricorniana, Mariana também é capricorniana. Eu sou uma pessoa que eu, assim, o que me motiva é trabalhar. E aí, além de trabalhar, eu sou mãe solteira, moro sozinha, então eu tenho uma casa inteira para limpar e organizar. Enfim, milhares, infinitas coisas para fazer. Às vezes eu sinto culpa de sentar no sofá. Pelo amor de Deus, quem mais aí relate, assim, quem mais também sente isso, assim? Você já se sentiu alguma vez, Mari, culpa de sentar no sofá? Eu já senti culpa até de ser feliz. E já senti culpa de, tipo, na época que eu parei de fazer academia porque eu tive um problema de saúde, eu tive culpa porque eu não tava me esforçando. Então, eu me senti como se eu não estivesse vencendo. Ou então é culpa de descansar demais, culpa de. Já, muita. É De complicado não ser mesmo. produtiva. E também, assim, eu acho que é um pouco parte desse sistema que a gente vive. A culpa de não ser produtivo é algo que, tipo, fala muito alto comigo. Muito, muito, muito alto. Muito presente na minha vida. E uma coisa, É, pode falar, mano. diga. Não, pode Não, vai. falar. Mano, eu tomei 2 shots de. Eu tô chocada. Eu tô parecendo que eu vim de uma rave, assim, que eu tô pronta pra escalar uma montanha. São 9 da noite. Ai, Mas, gente, enfim. vocês não estão entendendo. Essa Mariana, ela foi realmente tomar 2 cafés agora. É que eu tava mortinha hoje, mas esse café me ressuscitou, sabe? É, eu ia falar uma coisa. Ah, tá. Esse ano foi um ano assim, que eu, igual eu falei da sombra, né? Eu olhei umas coisas bem ruins de mim. Assim, quando eu falo ruim, foi tipo, meu Deus, vou correr pra terapia, esquizofrenia. Foi tipo assim, eu percebi comportamentos de. Vou até falar o que que é mesmo. Sabe quando a pessoa tá num comportamento insano? Eu comecei a desenvolver muitas obsessões. Eu sou um pouco hipocondríaca, né? Pra quem não sabe, eu não posso ouvir uma doença nova que eu já quero saber tudo sobre essa doença. Eu sempre fico. Tem hora que eu olho pro meu tornozelo, uma coisa errada. Tipo assim, eu fico obcecada com essas coisas. Que pode ser uma característica presente no autismo também, inclusive. Então, esse ano eu entrei num estado de muita obsessão com doença. Compartilhei um pouco isso com a Mila, né? Porque eu tive um problema de saúde, desalinhei minha coluna na academia, que veio com muitas dores, e eu fiquei. E aí eu percebi que isso não era novidade para mim, que o meu estado de obsessão por um assunto ruim e não conseguir enxergar a realidade. Você já teve isso, Mila, que eu perdi a lógica das coisas? Tipo assim, de tão preocupada que eu fiquei com a minha saúde. De tão preocupada, mas aí essa foi uma sombra que surgiu e foi tão interessante que eu me vi com 7 anos de idade tendo esse mesmo comportamento. E eu nunca tinha parado para ver. Só que eu me senti muita culpa e muita vergonha, porque eu penso, nossa, eu sou uma menina que medita, cara. Eu tô buscando autoconhecimento. Olha, eu tô com a Mila, eu tô com essas pessoas que são tão evoluídas. Ai, socorro. Socorro. Mas, e eu tô nessa loucura aqui tipo assim, de psicótica, porque é um comportamento psicótico, assim, Mila. Eu li um artigo sobre uma doença, que eu achei que eu tava tendo aquela doença. Aí eu lia 10 vezes aquele artigo. Tipo, eu ia no médico, ele me falava, não, isso não é. Eu achava que eu duvidava do médico. Eu entrava no Instagram dele para ver o ano que ele se formou, para ver que faculdade que ele fez. Tipo assim, eu tava neurótica, obcecada. E foi um transtorno que me desgastou muito, mas quando eu meditei para ver que esse comportamento estava tendo, era muito padrão na minha vida. Tipo assim, ele vinha de a cada vez em vez com alguma coisa, sabe? Me trouxe muita Uhum. vergonha, porque tirou aquela sensação em mim, tipo, ó, você não é a boazuda evoluída, super resolvida, igual as pessoas acham. Que tem gente que fala, nossa, Mariana, você é tão resolvida. Falo, meu amigo, eu só tô na merda, mas tô disfarçando. Não tô resolvida, não. Isso aí é que eu disfarço bem.
A minha terapeuta uma vez falou pra mim: "Você é muito saudável". Eu virei pra ela e falei: "Tchau, vou arranjar outro". Pior que eu arranjei outro mesmo, porque eu falei: "Essa aí não me sacou, achando que eu tô saudável". Mas, mana, o que eu quero dizer, que eu tô viajando aqui nos assuntos, é que ter esse conhecimento esse ano que eu me assumi, tipo assim: "Cara, eu estou tendo essa problema mental mesmo", me trouxe muita culpa de não me achar digna pra ajudar as pessoas no retiro, sabe? Uhum, Culpa de quem sou eu pra ajudar uma amiga, quem sou eu pra e aí dá vontade de desistir, né, da caminhada espiritual, porque você errou, é igual quando você sai da dieta, você come um chocolate, aí você fala: "Já saí mesmo, vou ir pra merda", tipo assim. Não sei se você já passou por isso. Agora você fala que eu já falei demais. esse negócio que você falou da culpa, né, mas a forma que você falou agora me lembrou, assim, o quanto que a religião nos faz ter culpa o tempo inteiro. Mu Porque a culpa ela gera, né, tipo assim, se você tá culpado, significa que você tá errado. E nós aprendemos que se você tá errado, e se você é culpado de algo, você vai ser punido por algo. Uhum, E eu acho assim, tipo, o tanto que as religiões nos fazem, não perpetua o sentimento de culpa na gente, né, nas pessoas, né. Até você leu esse poema aí que você fez no começo, a gente carrega tantas culpas que a gente não precisava carregar. Eu já me senti culpada e às vezes não consigo nem usar algumas roupas, hum, por causa de, tipo, como penso que eu posso parecer ou aparentar. E eu acho que isso tudo vem desse local, assim, de tipo, do pecado, uhum, entendeu? Então, assim, você é culpado, tipo assim, do pecado mesmo. A gente acha que vai ser punido, uhum, que a gente não vai para o céu por causa das coisas que a gente está fazendo. Então, que nem você acessou aí todas as suas sombras esse ano, acessou sentimentos que são sentimentos que não são agradáveis muito, sobre uhum, você. Aí você sentiu o quê? Culpa. Só que na verdade, pô, é uma oportunidade, não é uma situação para você ter culpa, é uma oportunidade. É aquilo que eu falei lá no começo. Se ao invés de olhar para as coisas que a gente não acha boas na gente, que a gente tá tendo a oportunidade de olhar, de enxergá-las, se a gente olhar para elas e agradecer, uhum, porque agora você tem consciência. uhum, Mano, você agora tem consciência de que você tem tendência a ter aí estoque, e que você faz isso desde quando você é pequena. uhum, Então, assim, eu lembro até que eu escrevi em uma das apostilas dos retiros que um dos primeiros passos para você se curar de algo é você se tornar consciente. uhum, Então entenda que quando você enxerga alguma coisa, ao invés de você sentir culpa dessa coisa, agradece ela. uhum, Troca a frequência. A frequência da aceitação, ela é 350 Hz, comparado que a da culpa ela é 30. Olha quanto movimento já não traz. Então, por exemplo, se você trocar, falar assim: "Olha, eu não ao invés de sentir culpa aqui, eu vou agradecer porque eu estou enxergando isso como uma oportunidade de fazer melhor", que nem você falou: "Ai, tô fazendo dieta, aí não consigo fazer dieta". Ao invés de ter culpa da dieta que falhou, entra para o acolhimento, como a nossa amiga Gina te falou, entra para o uhum, acolhimento e vai buscar a razão para ter aceitação. uhum. E daí tem um movimento de mudança, né. Que é uma coisa que Carl Jung fala, que o que a gente nega nos subordina, e o que a gente aceita, a gente transforma. Quando eu vi essa coisa da minha sombra, que foi uma sombra inclusive a minha avó paterna era hipocondríaca.
Então, eu não sei até que ponto a gente também acaba cometendo os mesmos erros, às vezes, da nossa família. Não sei porque, talvez um medo que é passado adiante, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz, claro, a primeira coisa que eu fiz foi me sentir muito culpada. Eu quis desistir do autoconhecimento de muitas coisas. Aí, o segundo passo foi que eu tive um insight tão bonito durante o retiro. Nossa, gente, eu não quero fazer propaganda, mas o retiro da Mila. Mano, é o céu na terra. É surreal as coisas que acontecem lá. Um monte de mulher buscando coisa boa, como que não vai dar bom? É muito bom. Aí eu tava naqueles retiros, cada minuto do ambiente é uma energia assim de muito insight, sabe, né? Né, meu? Aí eu tive esse Uhum. insight assim, ninguém vai te culpar. Quem você tá esperando? É Deus? É preto velho? É guia espiritual? Quem que vai te castigar? E aí, eu saí dessa coisa, falei, peraí, o perdão vem de mim? Então quem tem que me perdoar pelos esses erros, pelas merdas, é eu? Então eu vou me dar esse perdão, sabe? Aí eu meio que entendi que esse perdão que eu tava buscando, tipo, eu errei, não vinha de ninguém. E aí, quando eu me perdoei, foi quando eu busquei ajuda, que inclusive eu faço análise hoje. Um dos assuntos que eu trouxe foi esse momento aí de paranoia, que depois eu vou ver algo que eu tive tanta vergonha de ter, mas aparentemente é tão comum. Tantas pessoas já passaram por algum momento de obsessão, de algum transtorno mental que elas estavam vivendo por alguma situação. E eu saí da culpa, assim, e fui troquei na responsabilidade e tentei agir, sabe? E quando eu consegui, estou conseguindo transformar, sabe? Sim. Porque daí eu saí da culpa e aceitei, né? Tipo assim, pô, tô na merda, mas vamos lá. Você entendeu? É assim, se a gente fosse perfeito, se fosse para sermos perfeitos, não estaríamos aqui. O planeta Terra ele não é um local de perfeição, não é um país de perfeição. Um país, ó, não é não é um planeta, não é um Com raras espaço. exceções, Beyoncé, pronto. Brincando. Ai, senhor. Brincando. Agora é Beyoncé, ainda bem que não vai a Taylor Swift, né? Não, a Taylor é sofrida igual nós, porque ela faz músicas de dor, sofrimento. Tô brincando. Mas enfim, a Terra ela não é um local de perfeição, né? Ela é um local, inclusive, de imperfeições. Então, todos nós vamos ter as coisas que nós não vamos ser felizes em relação a nós mesmos. Todo mundo vai ter os nossos erros, as coisas que a gente faz e que a gente se arrepende e que a gente sente vergonha, Sim. que a gente sente culpa. É... Então a gente tem que entender que estar aqui vai fazer com que a gente seja mesmo pessoas que o tempo inteiro nós vamos estar acessando coisas que não são boas. E por que que a gente passa por isso? É para a gente se entregar? Não. Uhum. É para a gente agradecer e compreender que aquele é um dos nossos blinded spots, né? Uhum. Tipo assim, é um dos lugares onde a gente não consegue enxergar. Como que o pessoal fala do carro quando você. É, Tipo ponto assim, é cego. um ponto cego. Isso, é um Olha, eu ponto não cego. dirijo, mas eu lembrei disso. Arrasei. Parabéns, Mariana Ruginei. Mas E é. aí, Uhum. eu acho que a gente tem que tentar, a partir de agora, quando enxergar um processo de culpa, só mesmo tentar falar assim, ok, me sinto culpada. Como é que eu posso fazer? Primeiro me acolho, né? Primeiro eu aceito, primeiro eu entendo. Primeiro eu me dou amor e carinho e me amo mesmo sendo imperfeita. E aí depois a gente passa para a responsabilidade, né, Mari? Que você falou sobre responsabilizar. Uhum. Porque assim, beleza, sou culpada disso aqui, mas não vou fazer nada, não vou pedir desculpa, não vou mudar, não vou fazer nada em relação a isso. Também não, né? Porque senão fica fácil só falar, estou sentindo culpa e pronto. A gente tem que se responsabilizar pelos nossos atos, a gente tem que
tentar buscar a mudança de alguma forma, seja pra gente ou para o outro, né, mas principalmente pra gente. Com certeza. E eu acho uma coisa. Eu tava meditando esses dias, comentei com a Mila antes. E aí minha mente começou a distrair, e eu até pensei, putaria, que eu tava acho que numa período fértil. Nada contra pensar putaria, né? Quem não tem. Como que é? Quem nunca pensou putaria que atira a primeira pedra? Mas eu tava meditando, querendo fazer um rapé, e aí me veio uma sensação de culpa e vergonha, tipo, meu Deus, sabe? Eu fiquei assim, me escorrachando dentro de mim. Ai, por que que eu penso, nossa, uma hora sagrada dessa? Ai, não, 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 não. Só que aí, do nada, veio assim, tá bom, tá bom. Agora foca no que você quer. Porque me deu esse insight também que, às vezes, a gente perpetua o erro pela culpa. Porque não há transformação enquanto a gente estende, né, aquela sensação de eu errei, eu errei. Eu não sei de onde vem isso, se é uma coisa que vem de criança, porque quando a gente erra, a gente é punido, não sei. Mas parece que a gente tem eu, pelo menos, eu tenho uma força, assim, para me punir e para me estender naquela punição. Mas agora, quanto Eu mais tenho rápido eu saio, mais eu transformo. eu tenho a sensação de que eu tenho a sensação de que nessa história da falta a gente, traz a gente para um papel de vítima. Hum, Então, assim, que nem você falou: "Ai, eu me sinto culpada e eu fico ali perpetuando a culpa", aí você daqui a pouco se torna uma vítima, uma coitada daquilo, e aí se você é coitada e uma vítima, você não precisa agir. nunca pensei por esse ponto, faz sentido também. Por isso que quando você só falou assim: tá bom", e mudou, e não deu foco nisso, foi tão rápido, Uhum, porque você não se permitiu entrar no papel de vítima. No vitimismo, do: é "Ai, verdade. meu Deus, eu errei. Ai, meu Deus, eu faço errado. Ai, meu Deus, que eu sou uma bosta. Ai, meu Deus, eu sentei no sofá e dormi o dia inteiro. Ai, meu Deus, eu dormi depois do almoço". Gente, quem foi que disse que éramos errados por isso? Quem foi que disse que ter um pensamento, pornográfico é errado? Uhum. Quem foi que disse que essas coisas são dignas de culpa? Quem foi que disse que o nosso corpo não ser padrão Gisele Bündchen é motivo de culpa? Sabe, sim, né? Com certeza, muito, é. Isso é muito, Sim. isso é muito aliviante. Aliviante que fala? Confundi as palavras. Porque, Outra coisa é, que você tinha comentado, ai, desculpa, não, não, mana. pode falar, eu ia falar nada com nada. Outra coisa que você tinha comentado em algum pedaço lá no começo foi a respeito do pecado, tipo assim, eu não lembro, mas a gente falou disso no começo e eu me lembrei agora de que uma vez eu tive uma consagração de ayahuasca, que vinha uma pessoa, eu estava consagrando ayahuasca, e aí o espírito de uma pessoa que eu conheço, que está encarnada, vinha para mim e falava assim para mim: "Minha filha, eu vou desencarnar em breve, né, e eu tô com muito medo, porque eu fiz muitas coisas erradas na minha vida". Uhum. Aí eu lembro de olhar para ele, assim, com bastante carinho e falar assim: "Mas quem foi que disse para você que Deus vai estar te esperando com uma lista dos seus erros? Você consegue enxergar, as coisas boas que você fez na sua vida e tudo que você conquistou? Você consegue enxergar que você tem uma família, que todos os seus filhos deram certo, tá todo mundo bem, tá todo mundo encaminhado, tá todo mundo nenhum dos seus filhos se perderam em drogas ou na vida". Tipo
assim, você consegue enxergar que mesmo que você tenha errado e tenha sido difícil, tenha sido duro, você fez todas essas outras coisas boas? E aí eu lembro de falar com muita clareza e ao mesmo tempo que eu falava para ele, eu estava aprendendo, porque não era eu falando. Eu estava aprendendo que, assim, não existe. Tipo assim, Deus, pelo menos Deus que eu acredito e conheço, ele é bondoso demais, ele ama e aceita a gente demais. Ele não vai ficar culpando a gente de nada não. Quem culpa nós mesmos é a nossa própria consciência. Uhum. E o que vai fazer o juízo final, no final das contas, não é Deus, é a nossa própria consciência. Então, assim, ó, pegou uma culpa, já aproveita e já transforma. Pegou uma culpa, já transforma. Trabalha nessas culpas aí. E tem coisa que não são culpa, gente. Porque, por exemplo, o sentimento de culpa, quando a gente se senta no sofá para descansar, tipo assim, isso não é para ser culpa. Isso é algo que precisa ser, inclusive, questionado. Então, antes ainda de passar por todo esse processo da culpa aí de acolhe, acolhe, se responsabiliza e age, eu acho que ainda antes desse processo aqui, a gente deveria questionar. Tem motivo para eu me sentir culpada disso aqui? De onde vem a culpa disso aqui? É um sistema que exige que eu produza 24 horas? É uma cultura extremamente religiosa que me faz ser temente o tempo inteiro? O que que é? De onde tá vindo? Faz sentido? Muito. Tá aí ainda? Às vezes faz uns silêncios absolutos, eu não sei se a gente tá gravando, se parou de gravar. Tá aí? Tô, eu acabei de perguntar a mesma coisa, houve um silêncio absoluto. Nossa, é porque eu abri um trem aqui e começou a fazer um barulho, eu achei que tinha caído tudo. Já tava. É que eu queria Foco, achar um texto Mariana. aqui que eu vi uma vez. Nossa, não tô achando. Ah, tá. Tá em inglês. É de Carl Jung. Achei aqui, mais ou menos, acho que é uma parte. One does not become a lightning bug. Você vai ter que traduzir aí, mano. É, não é esse texto, não. Ah, eu não vou lembrar o texto, mas é que foi muito surreal pra mim no momento que veio bem nessa parte das sombras, como eu falei. Que apesar de ser assustadora a escuridão, porque Carl Jung fala quanto maior a luz de alguém, maior a sombra. E esse ano me veio também. Esse ano eu encontrei Carl Jung, eu abracei ele. Ele é meu novo best friend. Sabe quando tem um ano que você descobre um cara que você ama, tipo, ai, do nada. Carl Jung, galera, vai com fé nele. Os ensinos dele me foram muito bons. Inclusive, meu psicanalista é Carl Jungiano, o livro que a gente tá lendo também. Então, tá tudo me encontrando, assim, sabe? E ele fala, assim, que para as folhas alcançarem o céu, as raízes têm que alcançar o inferno. E aí, quando tava nessa sombra, assim, eu li esse texto dele que eu não consegui encontrar aqui. Mas que ele falou que a pessoa. Ele falou antes disso, quando você. Porque as pessoas buscam o enlightenment, né? A iluminação, blá blá blá. Mas aí ele fala: toda vez que a luz chegar, a escuridão já estava lá antes. Então, Que que, interessante. que a gente só vai ter. Só vai realmente buscar o enlightenment, né? A iluminação, quando a gente tiver consciência da escuridão. Então, toda vez que você tem uma consciência, vem para fora algo muito ruim de você. Ao invés de você paralisar na culpa, que é o que ele fala, agradeça, porque você não vai conseguir transformar as coisas que você não tem consciência ainda, né? Tem uma Ah, frase de autoria própria minha, Mila que eu falo Dalben. assim, Mila Dalben, que eu falo assim, se você imagina que você tem um quarto escuro, só que esse quarto ele tá cheio de velas. Não tem como você iluminar esse quarto se você não entrar dentro desse quarto para acender essas velas. Então, às vezes, é necessário encontrar com coisas das quais a gente pode vir a se sentir culpado,
Mas é a forma que você tem para acender essas velas e iluminar esses locais. Sim, Faz sentido? muito, mana. É muito gostoso, porque não, eu tô até gostando de falar disso, porque realmente é uma sensação de perdão que a gente nos dá, né? É algo que a gente busca Com tanto, o perdão. certeza, E com certeza. quando a gente pode dar esse perdão para nós mesmos e nos inocentar, né? Assim, ó, a gente tinha aqui como tópico, falar também sobre culpa materna. Sim, Só que eu acho que isso aqui pode ser tema de outro podcast. episódio, porque dá para falar muita coisa sobre culpa materna. Então eu acho que fica para um próximo. É. O que você acha? Não, porque Já eu fica de chamo a minha mãe se sugestão quiser. aqui para o próximo. Aquelas. Sim. Chama Tem. a sua, vamos já chamar as mães. Fazer um mutirão das Vem culpas. todo mundo. Vem todo mundo. É isso. Você tem mais alguma coisa para falar, Mari, para concluir? Só que eu me senti culpada por tomar esse café. Então hoje tá 10, mano, 10 da noite, mas fora isso, não, mano. Ok. Eu também tô de boa. Eu concluo minha fala por aqui. Assim, tem muitas coisas ainda que dá pra gente aprofundar depois. Uhum. Inclusive, eu gostaria de fazer um episódio um dia sobre culpa religiosa. A gente já falou sobre isso, mas Mas. precisamos regravar. É. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado, tirado pelo menos um pouquinho de conhecimento, entendimento, talvez nem que seja só um pouquinho de compreensão, dos processos que vocês vivem aí do lado de vocês. Por favor, Uhum. deem o feedback de vocês, fala pra gente se fez sentido esse episódio, se não fez sentido o episódio. No Spotify eu sei que tem a caixinha aqui para vocês deixarem o que vocês acharam do episódio. No YouTube tem como vocês deixarem o comentário de vocês. E a maioria de vocês também tem o nosso WhatsApp, tem o nosso Instagram. Manda uma mensagem pra gente, diz o que vocês acharam. Mais uma vez, o que está alimentando a gente fazer o podcast hoje é os feedbacks de vocês. Inclusive, nos mandem sugestões de assuntos que vocês querem ouvir. Por que não? Com certeza. E se você não conhece a gente ainda, não segue a gente ainda nas redes sociais, dá uma entradinha lá no Instagram, segue nosso podcast, café.sem. Peraí, ai, me perdi. Café.sem.açúcar.podcast, né? Isso. E o meu Instagram pessoal é Camila underline. Nossa, nem o meu pessoal, eu não tô sabendo, socorro, né? A gente põe aqui no nosso texto, né? Camila underline Dalben. E o seu, Mari? Mário Guiné, Hugueny. Isso. E Mas vai é estar isso. escrito aí nas descrições para vocês seguirem a gente. E é isso, É isso. galera. Que vocês se perdoem, que vocês saibam que muita merda ainda vai aparecer. Que muitas Tem nem escuridões, que como ser muita diferente. escuridão vai vir ainda no caminho da luz, sempre. E que vocês Sim. possam, todos nós, a gente possa conseguir continuar iluminando a escuridão. E não ficando paralisado por ela. Estou estralando meus dedos. Não sei se vocês Também. conseguem ver, mas estou. É isso, É né, mano? isso, meu povo. Deixa a Mariana agora curtir os dois. Deixa a Mariana curtir agora os 2 shots de café das 9 horas Oh, da noite Deus. dela. Vou tomar uma camomila agora. Depois você conta pra gente nos stories na sexta-feira, na quinta-feira, depois que o episódio for ao ar, as cenas dos próximos capítulos de como foi a sua noite, tá, Mari? Pornográfica. Ah, mentira. Beijo. Um beijo. Um beijo de luz. Tchau.